E aí pessoal, cá estamos aqui de volta para mais uma aula do curso de Word e Writer. Aula teórica, né? Curso teórico dos dois processadores de texto mais cobrados na atualidade nos concursos públicos, né? Vamos continuar aqui com a parte de régua. Vamos trabalhar com a régua, com as margens e com a tabulação. A gente já viu na aula passada a brincadeira com as margens. A gente configurou as margens, margem esquerda, direita, superior, inferior. Vimos o que é a medianiz, é uma adição à margem interna, certo? Um detalhe que ficou faltando aqui para mostrar a vocês, uma coisa sobre a margem é o seguinte. Eu cheguei a falar sobre margens espelho, não foi? Então, margens espelho, deixa eu baixar aqui o zoom pra gente, ou não tanto, né? Aqui, ó, a gente clica nesse botãozinho aqui, que é, desculpa, em parágrafo. Não, nem parágrafo não. João, layout de página, vai. Configurar a página aqui, ó. Configurar a página, ok. Cliquei. A gente vai entrar nas margens aqui. Percebam uma coisa, as margens são configuradas ali, né? Em esquerda e direita. Já sabe o que é que significa. Numa página, essa aqui é a margem esquerda, essa aqui é a margem direita. Nós vamos fazer a alteração aqui para poder pegar as margens espelho, olha só. Olha os nomes aqui que passaram a vigorar, né? A margem interna e a margem externa, né? Mudando aqui um pouquinho, seria isso, né? A margem interna, claro, é essa aqui, essa e essa aqui são as margens internas. E a margem externa, né? É essa aqui e essa aqui, obviamente. A medianiz é necessariamente somada à margem interna. A medianiz é necessariamente somada à margem interna. Então isso pode até cair numa prova, né? Quando é que a medianiz é somada à margem interna? A medianiz é somada à margem interna quando você escolhe a opção margens espelho. Porque a ideia de margem interna e margem externa só existe quando você habilita a opção margens espelho. Quando você está usando a opção normal de margem, né, quando você está usando a configuração normal de margem, não existe a ideia de margem interna e externa. O que exige é esquerda e direita, né? Já que tudo vai ser impresso na página ímpar, né? Tudo vai ser impresso na página que fica do lado direito, né? Que você viu ser o equivalente às páginas ímpares, né? Então, como todo mundo vai ser impresso só de um lado, não no verso, então as margens nunca vão alterar. A esquerda sempre será que ficará junto com a encadernação e a direita será sempre a de fora, né? Então só existe a ideia de margem interna e externa quando a gente escolhe margens espelho. No normal, esquerda e direita, como a gente já conhece, ok? Então, mais um alerta sobre a margem aí que ficou da aula passada. Nós também começamos a trabalhar com um negócio chamado recuo, né? Então, olha o recuo aqui, né? Eu vou ajustar o recuo, lembrando, ó, o cursor está aqui no primeiro parágrafo. Quando você ajusta o recuo, isso é configuração de um único parágrafo, tá? Então, assim, margem, configuração de margem aqui, margem afeta o documento todo. Então, margem é uma configuração do documento. Afeta o documento todo, né? Recuo não. Recuo é um recurso de parágrafo, ele afeta apenas os parágrafos que estiverem selecionados, certo? Recuo é parágrafo, margem afeta o documento. A gente vai trabalhar também que não é bem um documento, a gente, na verdade, está falando de uma seção. É possível que haja várias seções no seu documento e essas seções, elas tenham margens diferentes. Então, quando você ajusta a margem, você com certeza ajusta a margem para uma seção. Se o seu documento só tem uma seção, então, na verdade, a margem afetará o documento inteiro. Daqui a pouco a gente vai ver isso, com um pouco mais de detalhamento a gente vai ver isso, certo? Vamos trabalhar ainda com recuo, ok? Então, vamos voltar aqui, aproximar o zoom, né? É bom que a gente aproxime o zoom aqui. Olha só, todo mundo já conhece a ideia do recuo, né? Então, veja só, perceba. Este quadradinho que aqui se encontra, este quadradinho aqui é o recuo à esquerda, né? Recuo à esquerda.
ele vai recuar todo o parágrafo. Então, se você clicar no quadradinho e arrastar, ele vai recuar o parágrafo inteiro. Então, recuo, lembrando, o que é o recuo? Recuo é o afastamento do texto em relação à margem. Então, isso aqui é o recuo à esquerda. Certo? Isso aqui é o recuo à esquerda. Você configura isso no quadradinho que aqui está. Ok? Bom, continuando aqui, tem outros dois controles aqui. A gente já viu também o recuo à direita, né? O que é o recuo à direita? Vamos desligar aqui. O recuo à direita está aqui no final do nosso documento, aqui na margem direita, você tem o controle do recuo à direita. Então ele vai afastar da margem, ó, o nosso parágrafo. Eu andei um pouquinho, mas tudo bem, né? Não vai, vamos limpar aqui a margem e o recuo à direita, né? Esse espaço aqui é o recuo à direita. Ok? Você escolhe novamente, perceba, isso só afetou este parágrafo. Então, recuo é um efeito de parágrafo. Note que o parágrafo aqui de baixo continua encostado na margem, porque quem estava selecionado, né, era esse aqui, estava com o cursor, o ponto de inserção aqui dentro dele. Então, vamos lá de novo. Voltando. Agora vamos trabalhar com dois recuos especiais. Dois recuos especiais. Olha só. Você percebe aqui que além do quadradinho que controla o recuo à esquerda, né? Além do quadradinho que controla o recuo à esquerda, nós temos esse triângulo de baixo que controla o recuo deslocado e esse triângulo de cima que controla o recuo especial de primeira linha. Olha os nomes, perceba os nomes, né? O quadradinho é o recuo à esquerda. Esse triângulo aqui de baixo é o recuo especial de deslocamento, certo? E esse aqui de cima é o recuo especial de primeira linha. Recuo especial de primeira linha. Então perceba, quando você usa o recuo à esquerda, você vai empurrar todo o parágrafo para onde você quiser. Quando você usa esse de cima, você só tá recuando a primeira linha do parágrafo. E quando você usa esse triângulo de baixo, você está usando as demais linhas do parágrafo, apenas mexendo nas demais linhas do parágrafo. Apesar do nome ser deslocamento, esse recuo especial aqui de baixo, ele mexe com todas as linhas menos a primeira. Vê como é fácil. Só para resumir, né, para você não esquecer disso. Esse aqui mexe com a primeira linha, o vermelho. Esse azulzinho aqui mexe com as demais linhas menos a primeira. E esse aqui que eu vou pintar de verde agora mexe com todas as linhas, né? É o recuo à esquerda, mexe com todas as linhas. Vamos pintar, vamos testar eles agora, né? Olha só, recuo da primeira linha. Olha o que aconteceu. Como já era de se esperar, só recuou a primeira linha do parágrafo. As demais linhas do parágrafo não recuaram. Certo? Vamos de novo. Vou puxar o cara para cá. Agora puxar nesse losango aqui, ó. Tá vendo? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu foi que todas as linhas, menos a primeira, todas as demais linhas daquele parágrafo, menos a primeira, foram deslocadas. E perceba, viu? Perceba aqui uma coisa, ó. O outro parágrafo não sofreu com isso, né? Então, ou seja, novamente, o recuo deslocado também é uma característica que só vai afetar o parágrafo que estiver selecionado. Os demais parágrafos não sofreram com isso, certo? Olha só. Ok? Então tá aqui nosso primeiro parágrafo aqui, tudo certo, com todos os parágrafos. Nosso primeiro parágrafo com as demais linhas afastadas e a primeira linha não. A primeira linha lá em cima normal. Então são três tipos de recuo. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Quando você observar este controle aqui, né, perceba que são três controles na verdade. Os três controles para você não esquecer. Recuo da primeira linha,
Recuo especial, primeira linha. Recuo especial, deslocamento. Ou recuo deslocado. E aqui o recuo à esquerda, que faz o afastamento de todas as linhas do parágrafo, ok? Perceba também que quando você altera os outros dois, ó, vamos lá, eu vou afastar um pouquinho a primeira linha aqui, pronto. E agora eu vou pegar no quadradinho, quando eu pegar no quadradinho vai todo mundo, ó, vão os dois comigo, tá vendo? Eu estou recuando o parágrafo e é claro que a relação do recuo do parágrafo vai empurrar a primeira linha também, certo? Então este quadradinho mexe os dois, não importa que relação possuam, ó. Tá vendo o quadradinho, ele mexe os dois, tá? Vou mostrar agora uma coisa que caiu na Carlos Chagas e foi um tanto, eu acho, foi um tanto forçada de barra por parte da Fundação Carlos Chagas, que foi o seguinte: eles perguntaram sobre a escolha numérica dos recuos, né? A escolha numérica dos recuos, olha só. Se eu for puxar, vou puxar para cá, né? Vou puxar para cá. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o recuo à esquerda está zero. O que é que essa foto está dizendo? Né? Essa foto está dizendo que o recuo à esquerda, quer dizer, o quadradinho, está na posição zero, porque é exatamente na posição de encosta na margem. E o recuo primeira linha está na posição 1. Então, o recuo da primeira linha é 1 centímetro. Tá? Então, perceba, recuo à esquerda 0, recuo de primeira linha 1 centímetro. Vamos ver se é isso que funciona. Vamos ver se é isso que realmente aparece lá na configuração. Recuo é parágrafo, né? Então olha só. Olha, está dizendo aqui, esquerda 0, direita 0, primeira linha especial 1 centímetro. Foi exatamente isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Primeira linha 1 centímetro. Ok? Vamos lá, vamos ver como é que fica agora mudando isso aqui. Vamos lá, eu vou botar aqui, baixar na setinha. Ó, primeira linha não consegue ser negativo. Primeira linha não consegue ser negativo. Eu só chego no zero. Quer dizer, chegar no zero é sinal de que a minha primeira linha está encostada lá na margem dos outros dois, né? Então a minha primeira linha, ela está exatamente na mesma posição que os outros dois de baixo. Ok? É isso que significa a primeira linha zero. Então, não é possível colocar na primeira linha número negativo. Não é possível, tá? Vamos ver agora o outro esquema. Vamos trabalhar aqui novamente, né? Eu vou puxar aqui a minha primeira linha para cá. Vou puxar a próxima linha para cá. Pronto, olha só. Então, agora como é que a gente está? Provavelmente o que a gente vai ter é o recuo à esquerda, né? A gente vai ter o recuo à esquerda. O certo seria dizer assim, né? O recuo à esquerda está na posição 1. Recuo à esquerda está na posição 1. E o nosso amigo recuo da primeira linha está na posição 0. Certo? Porque está combinando. Ou então a gente leva em consideração que isso aqui é a posição 0 e esse cara está na menos 1, mas eu acho que não é porque ele não foi para o negativo. Certo? Vamos ver como é que fica configurado assim. O que eu estou vendo aqui? Aqui eu estou vendo que o meu recuo deslocado está na posição 1 centímetro. Certo? Deslocado 1 centímetro. Vamos ver se é isso. Parágrafo. Olha só. Esquerda 0. Deslocado 1 centímetro. Olha só que legal. Deslocado 1 centímetro. Vamos ver se ele desce, ó. Deslocado também não desce. Não fica negativo, não. Certo? Nenhum dos dois fica negativo. Então, a Carlos Chagas uma vez me perguntou o que é que aconteceria se eu fizesse aqui menos 1 e desse Enter. Né, ó. A medida deve estar entre 0 e 55, né? Ó, vamos dar um OK aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a esquerda ficar com 2 centímetros, né? A esquerda ficar com 2 centímetros e a primeira linha, ó. Deixa eu ver se ele aceita.
Mesmo jeito, ó, 0. Ele não aceita antes de 0, certo? Então, uma coisa é certa, você não vai poder configurar de maneira nenhuma, qualquer que seja o seu recuo especial, seja primeira linha ou seja deslocamento, com número negativo. Certo? Você não vai poder fazer com número negativo. Nas versões anteriores do Word, ele fazia uma mudança. Por exemplo, se você botasse negativo para a primeira linha, na verdade ele ia colocar, se você botasse menos 1 centímetro para a primeira linha, como está aqui, é como se acontecesse isso. Né? A primeira linha está atrás 1 centímetro do restante. Então, isso aqui, ao invés de dar menos 1 para a primeira linha, ele ia colocar que o deslocado tem 1 centímetro. Era o que ele iria compensar, já que não pode aceitar número negativo. Só que aqui ele nem fez isso, ele apenas mostrou o erro, dizendo que não é possível escolher números negativos. Ok? Vamos lá. Então, o recuo, você já sabe, não pode mexer aqui na primeira linha com o negativo. Esses controles podem ser todos feitos aqui. No Writer, o controle de recuo é diferente, ó. Aqui nós temos o recuo e nós temos o da primeira linha. Só isso. Ah, mas e o deslocado? É só botar o da primeira linha para cá. Né? Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou copiar o que está escrito aqui. Olha só. Então veja só, no caso do Writer, eu não preciso controlar o deslocamento, porque isso pode ser feito com a margem, ó. Desculpa, com a margem não, com o recuo da primeira linha, que está aqui em cima. Vamos ver se ele aceita. Eu acredito que sim, dessa forma eu acredito que sim, ó. Ele não tem a noção de deslocado. Mas vamos ver aqui, ó, formatar parágrafo. Dentro de parágrafo, recuo. Olha só. Tá vendo? Ele aceita o da primeira linha negativo. Aqui está. Então ele está dizendo, ó, antes do texto significa recuo à esquerda. Depois do texto significa recuo à direita. Primeira linha, aceita negativo. Tá vendo? Não existe o tipo de recuo deslocamento. Não existe o tipo de recuo deslocado ou deslocamento. Porque você controla isso na primeira linha, já que ela aceita número negativo. Eu acho até, sinceramente, o do Writer mais inteligente. Né? Mais inteligente. É só permitir número negativo, você consegue fazer o ajuste que você achar adequado, que você achar necessário do seu texto, ok? Então, vamos lá. O Writer está aqui mais simples, mais fácil de entender que o Word, né? Vamos voltar para lá, para o Word. Vamos trabalhar agora com tabulação, né? Começar a trabalhar com tabulação. Nós temos 10 minutos aqui, não dá para ver tabulação, né? Eu vou dar um Enter aqui, vamos trabalhar com o seguinte. A minha primeira solicitação é que você perceba que existem na régua do Word pequenos traços cinza aqui, que eu vou listar agora, ó. Tá vendo? Esses pequenos tracinhos aqui. Eles são chamados paradas de tabulação. Paradas de tabulação. O que são as paradas de tabulação? São feitas paradas de ônibus, né? Só que na hora que você aperta a tecla Tab, as pessoas acreditam que a tecla Tab, né? Ó, Tab é aquela tecla que a gente usa, que tem normalmente uma setinha para lá e uma para cá, né? Então a tecla Tab, a gente usa muito ela como se fosse para dar espaços maiores, certo? Espaços maiores, e não é isso.
A tecla Tab ela faz saltos de tabulação. Na máquina de escrever, na máquina de datilografia, a gente tinha isso. A gente apertava uma tecla e o carro corria tim, até a próxima parada. É mais ou menos isso, que se você é dessa época, é mais ou menos isso. O carro, né, aquele equipamento que segurava a página, ele corria até uma parada que você determinava. Então essas paradas são justamente para que a tecla Tab leve o cursor até lá. Veja só a questão. Então eu vou fazer uma linhazinha imaginária aqui. Eu vou fazer uma linhazinha imaginária aqui. E outra linhazinha imaginária aqui. Ok? Vocês vão perceber isso. Todas as vezes que eu apertar a tecla Tab, o meu ponto de inserção, ele vai saltar exatamente para a próxima parada. Então lá vou eu. Tab. Olha só, foi para essa parada. Tab de novo, foi para a próxima parada. Tab de novo, foi para a próxima parada. Tab mais uma vez, foi para outra parada. Certo? Você, claro, você percebe o que o Tab faz. Você percebe o símbolo do Tab quando você usa aquele mostrar tudo, né? Ó, o mostrar tudo. Repare, ó. A cada Tab que eu pressionei, apareceu uma setinha como essa, né? Então, de novo, vamos começar aqui, né? Ele vai voltar novamente para cá. Então, Tab. Depois para cá. Tab. Depois para cá. E assim sucessivamente, certo? Então, a cada Tab que eu pressiono, esse símbolo aparece. Então, esse é o símbolo não imprimível do Tab. Ele significa um salto de tabulação, uma marca de tabulação, indicando que eu tabulei, que eu apertei a tecla Tab. Ok? Vamos lá. Existe uma distância padrão entre esses símbolos aqui, né? Entre essas paradas de tabulação. Essa distância, se não me engano, é 1,25 centímetros. Certo? A gente pode ver isso também na formatação de tabulação, 1,25 centímetros. Né? É o espaço entre as marcas de tabulação, tá? As paradas de tabulação. Mas você pode colocar suas próprias paradas de tabulação. Você pode colocar as suas paradas de tabulação. Perceba como você vai fazer isso. Olha só. A primeira coisa é você escolher o tipo de tabulação que você quer. Você escolhe nesse controle que está aqui no canto esquerdo. Vai dando um clique, 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 você vai escolhendo. Eu vou escolher essa aqui em formato de L, que é a chamada tabulação à esquerda. Certo? Tabulação alinhada à esquerda. Eu vou clicar aqui, ó, na posição 3 centímetros. Note, então eu cliquei primeiramente aqui, para escolher o tipo de tabulação. Pode ser o centralizado, né? Pode ser o direito. Pode ser o decimal, né? Esse aqui é o decimal. Pode ser o barra. E aí tem outras formas, mas eu vou escolher o esquerdo aqui, certo? Eu vou clicar na posição 3 centímetros. Antes de eu clicar, perceba o que vai acontecer com essas marcas aqui. Certo? Eu vou clicar aqui no 3. Ok? Então veja só. Surgiu aqui a minha parada, então eu vou chamar aqui de parada manual. Não é uma parada automática, é uma parada de tabulação manual, fui eu que criei, certo? E a minha parada manual, ela é superveniente em relação às anteriores, em relação às automáticas anteriores. Quer dizer, na hora que eu apertar a tecla Tab, o meu cursor que está aqui, ele vai saltar diretamente para cá. Claro, porque a minha parada manual agora é mais importante do que as duas que havia aqui. Então, quando você coloca uma parada de tabulação manual, todas as paradas anteriores somem. E eu vou fazer agora, ó, Tab. Pronto, ele saltou exatamente para a posição da minha parada manual. E se eu continuar dando Tab, ele vai seguir as próximas, né? Tab para a próxima automática, Tab para a próxima automática. Ele só salta para uma automática se ela existir. E ela só existe se não houver nenhuma tabulação manual colocada antes dela, depois dela, né? Ok? Então, é antes, né? Antes. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu acho que é depois. É depois. É porque ela apareceu aqui depois da outra. Bom, eu vou colocar mais uma aqui, ó. Mais uma parada de tabulação aqui no
7. Certo? Olha só, Tab, ele saltou direto para a posição 7. Todas as paradas de tabulação anteriores, que eram manuais, sumiram. Olha, vamos tirar uma dessa? Então, como é que a gente tira uma parada dessa? Bom, a gente pode mover uma parada dessa clicando e arrastando. Clicando e arrastando, ó. A gente move. Para tirar uma parada de tabulação, você clica e arrasta para baixo. Aí ela some. Certo? Então, novamente, cliquei e arrastei para baixo, ela some. Com isso, a gente cria paradas de tabulação. Então, o que são paradas de tabulação? São pontos que você determina onde o cursor vai estar quando você pressionar a tecla Tab naquele parágrafo, viu? Porque isso aí é coisa de parágrafo para parágrafo. Por exemplo, eu posso criar 10 paradas de tabulação minhas no primeiro parágrafo e nenhuma no segundo. Ou seja, tabulação é uma característica de parágrafo, portanto, cada parágrafo pode ter uma tabulação diferente. Cada parágrafo pode ter uma configuração de tabulação diferente, ok? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui com a ideia de tabulação. Então, olha só, continuando aqui, vamos escolher outra tabulação. Primeiro, vamos escolher a esquerda, vamos colocar aqui na posição 2,5 e vamos dar um Tab. Quando eu começo a escrever, perceba, o meu texto, ele está alinhado à esquerda da tabulação. Então, é como se a tabulação atuasse como margem esquerda. Meu texto começa a ser alinhado encostando à esquerda dele na tabulação. Portanto, eu vou escrevendo mais coisa aqui, ó, e na verdade o meu texto ele vai estar alinhado à esquerda com a tabulação. Tá? É por isso que eu chamo de tabulação esquerda. Ela funciona como uma espécie de margem esquerda, certo? Agora, cuidado para você não cair nessa, viu? Cuidado para você não cair nessa, tá? Quando você coloca uma tabulação esquerda, o seu texto fica à direita dela. Fica como se fosse alinhado à esquerda, fica como se ela fosse a margem esquerda. Quer dizer, a tabulação atua como margem esquerda. Se a tabulação atua como uma espécie de margem esquerda, o texto alinhado à esquerda, então o texto vai aparecer à direita, vai aparecer depois dela. Portanto, tabulação à esquerda, o texto aparece à direita dela, certo? O texto vai aparecer à direita dela. Vamos para mais um pouquinho aqui. Eu vou tirar aquela tabulação dali. Vou colocar uma tabulação à direita, vamos lá. Tabulação direita. Vou botar na posição 7. Certo? Eu vou apertar Tab e vou escrever algo. Perceba que, no meu caso aqui, eu coloquei uma tabulação direita, né? A tabulação é a tabulação direita, mas o texto está à esquerda da tabulação. O texto está como se estivesse alinhado à direita, quer dizer, o alinhamento está aqui, ele está alinhado como se essa tabulação funcionasse como a margem direita do papel. Então, na tabulação à direita, o texto fica localizado à esquerda da marca de tabulação. O texto fica localizado à esquerda, alinhado à direita. Olha o verbo, alinhado à direita. Mas, claro, para estar alinhado à direita, ele tem que estar posicionado à esquerda, do lado esquerdo da vertical que identifica a marca de tabulação, né? Identifica a parada de tabulação. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou tirar a tabulação. Vou escolher a tabulação centralizada. A tabulação centralizada, você já deve ter imaginado o que é, né? Vou botar aqui na posição 2,5. Vou fazer isso, né? Tab. Olha só. Então, quando você escolhe uma tabulação centralizada, o texto ele se espalha de forma igualitária entre a esquerda e a direita. Quer dizer, ele fica centralizado. Ele fica centralizado em relação à marca de tabulação, em relação à marca que você acabou de criar, certo? Então, esses são os três normais, os três primeiros, os três mais simples tipos de tabulação que a gente precisa conhecer. A gente vai conhecer os outros tipos de tabulação decimal e conhecer o tipo de tabulação barra na próxima aula, porque a gente não tem mais tempo de ver agora, tá? Mas logo, logo a gente está de volta com mais um pouquinho de tabulação e mais algumas questões que são importantes acerca de tabulação, tá? Não sai daí, fica aí com a gente. Um abraço, fica com Deus e obrigado por todo o apoio que tem dado. Eu vou passar
Obrigado por nos manter aqui, obrigado por nos auxiliar a auxiliar você. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, já sabe, manda um e-mail para atendimento@euvopassar.com.br, tá? Ou então usa o sistema de atendimento do site. Vai ser um prazer atender a todos vocês, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe sempre e até a próxima aula, se Deus quiser.